ótimo dia para você que nos acompanha pelo canal Profissional. Este é o programa Roda de Conversa sobre o tema Diferenças Culturais e Sistemas de Saúde. A você que nos acompanha também pela nossa live no YouTube, sejam bem-vindos a essa conversa. O Roda de Conversa tem o objetivo de discutir com os profissionais de saúde sobre a importância de se conhecer e respeitar as mais diversas diferenças culturais, seguindo a premissa da universalidade e também da equidade do SUS, visando ampliar cada vez mais a comunicação e engajamento multiprofissional. O programa será exibido em 2 blocos com duração de aproximadamente 30 minutos cada. E eu quero convidar você que nos assiste a participar conosco, enviando as suas sugestões, dúvidas, comentários ou até a sua pergunta pelos canais que você já conhece e estão disponíveis aí na tela para você. Este programa temos o prazer de receber em nosso estúdio a doutora Célia Bortoleto, secretária adjunta. Um bom dia, obrigada pela sua presença. Também Mohamed Ismael, que é da Palestina, professor de inglês. Bom dia, obrigada. A Giovana Moya, que é da Bolívia, membro da equipe de base WARMS. Obrigada, Giovana. O Marc Eli Pierre, do Haiti, que é gestor do Departamento Cultural de Projetos da IADA África. Bom dia, Marco, obrigada. E a Nádia Ferreira, que é da Guiné-Bissau, que é fundadora e coordenadora da IADA África. Bom dia, Nádia, obrigada pela presença. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa. É um prazer recebê-los em nosso estúdio. Doutora Célia, para começar, nos poderia falar um pouco sobre por que é tão importante essa discussão e todo o trabalho que tem sido feito com os imigrantes e refugiados até agora? Ok, bom dia a todos e todas. Realmente é um prazer poder estar aqui e poder falar um bocadinho dessa que é a maior política pública do país, que se chama Sistema Único de Saúde. Dentro dos seus princípios, a questão da universalidade. Pensando nisso, o município de São Paulo e a Secretaria Municipal de Saúde tira como uma grande prioridade a questão da saúde do imigrante e do refugiado. E é esta política que a gente tem implantado. E como é que a gente resolveu fazer isso? A gente resolveu fazer isso, conseguimos fazer com que o prefeito pudesse sancionar uma lei, e hoje o município de São Paulo tem, portanto, uma lei de número 16478, que foi sancionada em 8 de julho de 2016, uma lei municipal que nos garante o atendimento ao imigrante e ao refugiado, mas a gente também precisava de estabelecer dentro da secretaria uma política de saúde para esta população. Pensando nisso, foram realizadas diversas rodas de conversa em aproximadamente 64 unidades básicas de saúde, com facilitadores que aqui estão, para que pudessem discutir de que forma que a gente faria esta implantação. E uma das questões apontadas como de grande dificuldade é realmente a diversidade cultural. Algumas questões que para nós não são importantes, para eles são, e algumas questões que para nós são muito importantes, para eles não são. Então, esta roda de conversa, a gente tem realmente o papel de estar sensibilizando os trabalhadores de saúde na escuta que eles precisam ter com uma população que tem costumes diferentes dos nossos. Podem ser, muitas vezes, muito diferentes, mas que, para eles, são muito normais. E é isso que a gente quer, e por isso que a gente trouxe aí pessoas que trabalharam conosco, que puderam ser facilitadores do processo, para que nos colaborem, nos conte um bocadinho como é que é no seu país tratar essa questão da cultura, como é que é no seu país tratar a questão da saúde, para que a gente aprenda e para que a gente tenha sensibilidade em escutar esta população que certamente vai nos procurar, porque o SUS é para o brasileiro, é para o estrangeiro, é para todo mundo, não é isso? Então, acho que é isso que a gente queria conversar hoje. Ótimo, obrigada, viu? Eu quero reforçar que os nossos convidados darão suas impressões pessoais sobre os temas abordados aqui. Portanto, não se trata de posições políticas e oficiais de cada país.
Nesse primeiro bloco, vamos falar sobre convivência e aspectos gerais dos serviços de saúde. No Brasil, a forma de se cumprimentar permite o toque nos braços, beijos na face, dar as mãos e abraços, independente de gênero. A mulher no Brasil pode passar em consulta com um médico homem, mas não é assim em todos os países. Gostaria agora que cada um de vocês pudesse dizer, na sua vivência pessoal, no seu país, como normalmente o corpo da mulher e do homem pode ser tocado nas relações sociais e nas consultas de saúde. Eu convido o Mohamed a começar falando. Pode ser, Mohamed? Pode. Bom dia, todos e todas. Okay. Eu sou Mohamed Ismail, eu sou da Palestina. Estou aqui no Brasil por 1 ano e pouco. Estou no Brasil, eu trabalhei no projeto Rodas de Conversas por 3 meses. E agora eu vou explicar sobre as diferenças entre nós, árabes e brasileiros. A verdade, eu vou falar alguma coisa. No árabe, a gente tem 23 países. A pessoa no mundo acha, árabe não. 23 e cada país tem diferente costume. Essa é a ideia. Mas geralmente sobre relações entre os homens e mulheres, diferente no Brasil. A primeira coisa, a gente não tem beijar. A gente tem beijar entre os homens. Quando a gente fala que oi, a gente beija rosto, homens. Mas entre homem e mulher, não. Diferente, a gente não tem isso. Não tem braço também entre homem e mulher. Esse sobre social, geralmente. E na área da saúde, a verdade, esse depende da família. Por exemplo, se a pessoa fica doente, ele precisa de médico, independente se mulher ou homem. Mas tem famílias, por exemplo, essa área é muito importante. Se médico homem, é sinal fácil. Precisa ficar mulher para atender. Mas geralmente, esse não é o problema, mas tem alguns lugares no país árabe e famílias, esse é importante. Se não é mulher, não dá. Essa é entre a mulher e homem, geralmente. E o que mais? Sim. Esse geralmente é muito diferente. Assim, não tem abraçar, beijar, esse tudo. Não, só na família, por exemplo. Eu posso, por exemplo, a mãe, irmã, tia, essas pessoas. Por exemplo, o primo ou prima também não pode, porque é caso da religião. Sim. Não, porque cultura religião a gente não pode. Religião dos muçulmanos. Ótimo. Giovana? Fiquem à vontade. Quem quiser pode começar a falar, contar um pouco para a gente como é, né, essas questões em cada país. Obrigada. Bom dia a todos e todas. Sou Giovana, sou boliviana. Em relação a essa pergunta, na Bolívia, normalmente, quando você é apresentado em situações formais, é um aperto de mãos. Se um amigo que está apresentando vai dar um beijo na face, abraço não é tão comum. Só se tem muita intimidade, se é alguém da família, um amigo com muita intimidade. Você não abraça alguém que conhece. Acabou de conhecer. Sim. E também, com o tema da proximidade dos corpos, quando damos a mão também não ficamos tão perto, ou quando damos o beijo também não ficamos tão perto. E nas consultas é indistinto. Acho que estamos acostumados a ser atendidos por homens e mulheres, porém, se tem preferência, não, um ginecologista, por exemplo, que seja uma mulher. Pero nas consultas, por exemplo, além do contato físico, tem tom de voz. Nós não falamos tão alto como no Brasil. Não, então, quando chegamos aqui, é muito forte. Então, quando alguém fala alto, como vocês falam normal, para nós é como um grito, assim. Então, incluso nas consultas médicas, acontece isso, do médico falar em tom normal e para nós ser muito alto. Então, também acho que isso tem implicância, o tom da voz e o contato. Tem uma percepção agressiva? Parece, a primeira impressão, parece ser agressiva essa voz mais alta? Parece que alguém está brigando com você, porque na cultura andina, ou pelo menos na Bolívia, falamos um tom baixo. Agora eu falo alto, né? Eu acostumei, estou 9 anos aqui. Mas, e aqui muitas vezes os médicos também falam, as enfermeiras, que falamos muito baixinho. É porque tendemos a não vocalizar tanto como vocês. Então, às vezes, na comunicação, no atendimento, é um problema isso.
Então, sempre nas oficinas que participei como vendedor, uma coisa que eu falava era tentar modular o som da voz, porque senão as pessoas ficam estão sendo agredidas, então ficam com medo. Aí você vai explicando coisas e elas ficam com medo, assim. Você pergunta, entendeu? Mas ela não entendeu, porque ela está assustada. Então, acho que também o tom da voz faz parte disso. Não sei se para outras culturas essa questão da voz também foi um impacto, né? Porque também não é tão comum se falar sobre a questão do brasileiro falar tão alto. A gente percebe mais essas diferenças no comprimento, né? No toque e tudo mais. Teve mais alguma situação? Bom dia. Bom dia. E eu sou Mark, como que ela falou, eu sou do Haiti. E em relação ao Haiti, eu acho que não tem tanta diferença como que a Giovana falou. E a gente se cumprimenta normalmente, aperto de mão entre todo mundo, mas quando você não tem tanta intimidade com a pessoa, não se abraça assim tanto também. E um pouco diferente do que a Giovana falou é que a gente fala alto, não é? E, enfim, em relação à questão do atendimento mesmo médico, por exemplo, eu, principalmente, eu consigo entender quanto que eu não estou sendo escutado muitas vezes. É como que o médico tem uma rotina que ele tem que respeitar. E depois que eu consigo entender quanto que também tem a questão de meta, tá? E, enfim, às vezes eu quero explicar. Eu sou uma pessoa que eu observo a minha saúde, assim, meu corpo. A gente tem essa questão no Haiti, o fato, não sei se é porque a gente vai para o hospital muito também, a gente consegue e sabe, às vezes, o que está acontecendo no corpo, o que pode ser. Você está tentando dar uma explicação, mas é como que a pessoa não entende, que tem esse problema um pouco de compreensão, que muitas vezes a gente tem que respeitar também o médico como profissional, que já realmente tem um olhar em você, mas você, com essa desconfiança, muitas vezes, assim, eu acho que no lado dos haitianos, e inclusive que estão aqui, muitas vezes falam disso, que essa questão de escuta está um pouco difícil. Assim. Eu acho que é o profissionalismo e já o outro país de um povo como o haitiano que tem uma certa liberdade, que fala mesmo, que está em todo lugar. Então, isso talvez leva a uma certa diferença. Mas, além disso, é como que eu te falo, praticamente ela falou de tudo, não tem muita restrição, mas ao mesmo tempo não tem muita também permissividade, como vocês dizem assim, não tem tanta intimidade entre as pessoas, mas a gente sabe que culturas... O atendimento médico de uma paciente mulher com um médico homem não tem problema? Existe alguma questão? Não tem problema, mas tem algumas pessoas que preferem, por exemplo, algumas mulheres que preferem mulheres. E, bom, acontece sempre em todos os países que teve uns casos, questões assim, e tem umas pessoas que fazem questão também de acompanhar a sua esposa, mas que não é uma regra geral também. Eu acho que tem uma certa relatividade em relação a isso. Talvez é como o Brasil. Você percebe que o profissional médico tem uma dificuldade de te entender, né? Parece que você me disse isso. No seu país também? É por conta de rapidez, pressa, porque tem muitos pacientes para atender? E uma outra coisa que eu queria saber é se existem outros profissionais que não só o médico, que talvez esse outro profissional possa, enfermeiro, psicólogo, fonoaudiólogo, que talvez esse possa ter aí uma escuta maior para o seu caso. Como é que é isso no país de vocês? Então, exatamente isso que é a diferença. Aqui tem toda um fluxo para passar, onde que, pelo que eu vi que está acontecendo hoje, tem enfermeiras que já acompanham você, que já fala, que já entendeu o caso, que já passa pelo médico um pouco, e isso que faz a diferença. Mas a gente, na nossa cabeça, nós temos relação com o médico. Então, isso difere um pouco. Assim, faz com que... Então, a gente tem mais relação com o médico. A gente quer que o médico que nos fala, é como que é o salvador, essa questão assim. Mas eu acho que é isso que leva a essa diferença de escutar, que ele já recebe algo do enfermeiro, da enfermeira, e do auxiliar também da enfermagem, e que lá a gente não tem esse acompanhamento todo. Assim. Então,
praticamente direto ao médico. Se bem que controla também a pressão um pouco, assim, mas essa conversa de o que você sente antes mesmo, que passa antes, eu acho que é isso mesmo que difere um pouco. E todo lugar tem as suas vantagens, as suas desvantagens também, então eu acho que é isso. Nádia? Bom dia, meu nome é Nádia Ferreira, sou da Guiné-Bissau. E, em relação à sua pergunta, para mim é diferente. No caso, o meu primeiro contato com o médico, com o ginecólogo, foi meu pai que me levou. Então, já foi um homem que me levou e fui atendido por um outro médico homem que era amigo dele. Então, já é uma pessoa que já era da confiança da minha família, que já conhecia. Então, para mim, foi tranquilo. Tanto que, para começar a questionar se pode ser homem ou mulher, esse questionamento surgiu na minha cabeça aqui, depois que eu comecei a trabalhar com a roda de conversa. Mas qual é a diferença se for homem ou se for uma mulher? E aí eu dei conta que, realmente, às vezes que eu fui no meu país, sempre foi homem, foi tranquilo para mim. Mas aqui, quando eu fui e vi que era um homem, causou estranheza. Como assim? Ele vai me atender? Aí eu não sei dizer se é o fato de ser um homem, de já entrar a questão ser branco, porque no meu país um homem me atende e não me causou estranheza, mas porque que ele, para me atender, me causou estranheza. Então, também tem essa questão que, sinceramente, eu não sei explicar, mas só que sei que foi estranho para mim. E quando é mulher, eu fico mais tranquila em relação a isso. E quando se trata de comportamento, de questão social, já tem muito a ver que o que se colocou, o que os três colocaram, acho que é uma questão de culturas tradicionais, essa coisa de se tocar muito, de o outro tocar em quem você acabou de conhecer. Então, também na Guiné acontece assim, você pode cumprimentar, mas não pode ter essa proximidade, depende do grau de intimidade que você tem com a pessoa. E para nós é estranho quando você chega aqui e fala, olha, esse é meu amigo, fulano de tal, a pessoa já vem, até hoje, depois de 16 anos, eu tenho isso. Aí, quando a pessoa vai, aí eu tenho que cumprimentar, tem que ser educada, mas vai aquela coisa, eu não conheço. Então, isso é a questão acho que das culturas tradicionais que acaba pegando em vários países, vários lugares diferentes. Mas, no meu país, por causa da vinda para o Brasil, tem muitas pessoas que se formaram aqui no Brasil, já tem essa cultura de cumprimentar com o beijo. Eu conheço você, ainda que a gente não tenha grande intimidade, se cumprimentar com 2 beijos. Mas a via de regra é mais o aperto de mão e não muito abraço, nem muito contato, muito próximo. Então, tem essa questão. E quanto ao atendimento médico, realmente, não sei se é devido que tem mais homens formados como ginecólogos, como médicos, então são os homens que fazem mais atendimento. E isso varia de cultura para cultura, principalmente em termos de pessoas que são da religião islâmica, são muçulmanas também, como o Mohamed colocou, isso acentua bastante, e também da família, porque tem pessoas que são muçulmanas e islâmicos, mas não tem esse problema do homem atender a filha ou a esposa. Então, depende de como essa pessoa se coloca e regras de padrões familiares. Também isso conta bastante. Olha quanta riqueza de vivência, né? Diferenças que enriquecem e fazem parte, são importantes no dia a dia. Agora, eu gostaria de saber, na visão de cada um, o que mais impactou nas diferenças do atendimento da saúde no Brasil em relação ao seu país, de um modo um pouco mais amplo. Quem gostaria de começar? Giovana? Vamos lá? O que mais me impactou foi que no Brasil é muito forte só a medicina biomédica, que não tem esse resgate da medicina tradicional, que na Bolívia é muito forte essa valorização dos conhecimentos e saberes dos povos indígenas, tanto que hoje em dia se tem um vice-ministério que trabalha o tema da saúde tradicional e interculturalidade, porque Bolívia tem 37 nações originárias. Então, são uma diversidade de costumes também. Então, incluso quando você vai a um médico, não, da academia, ele, em geral, sempre também recomendava um chá, alguma coisa que o médico tradicional recomendaria para você. E agora, você tem a opção de ir nesse médico, o médico tradicional, que também é reconhecido. Me chocou muito isso e a medicalização. Eu acho que aqui dá muito remédio. Não sei lá, posso estar errado, mas sinto que não se trabalha tanto a prevenção
não? E as pessoas também querem tomar muito medicamento. Se não saem com muito medicamento... Parece que não vai tratar e medicina não vai ser tradicional é como... Não, tem que ser medicamento. Se ele não me deu medicamento, então... Então, acho que foi o que me impactou muito, essa abordagem, né? Porque quando você valoriza a medicina tradicional, também rescata um pouco da identidade. E em Bolívia, a medicina tradicional não é somente tomar um chá ou fazer um emplaste. Essa é a relação da saúde como um todo. Por exemplo, no parto das mulheres, depois do parto se entrega a placenta, porque nós enterramos, não, no umbral da casa. Mas é porque também tem essa conexão com o cosmos, com a Terra, tem toda uma cosmovisão, não é só que porque aqui é bem difícil que façam isso, não? Eles não entregam a placenta, dificilmente. Mas porque não entendem esse contexto que tem para nós. Que é toda essa relação da nossa cosmovisão com a Terra, espiritual também, porque a saúde também não pode ser, sei lá, desde meu ponto de vista, tratado solamente como algo bem pontual do corpo. Para nós tem essa relação também. Nós ficamos doentes, não sei, porque estamos tristes, porque espiritualmente talvez não estamos bem, não? Essa relação com a natureza, com a medicina tradicional. Então, é algo mais complexo. E aqui eu sinto que é como muito impessoal, e você está doente do isto, só. Em relação ao que falava Mark também, não? Essa falta de... Não sei se por pouco tempo que tem no atendimento, de conversar mais com você, de tentar entender mais. Dificilmente você encontra isso. E eu entendo que tem muito paciente, então tem um tempo para atender tudo. Mas acho que isso foi o mais... Sim, o mais difícil, o mais chocante foi isso. O que você disse? De cidade grande também, é que quando a gente pega esses países, por exemplo, o Haiti é um pequeno país e você está em São Paulo, onde que tem um fluxo de pessoas assim, então para atender todo mundo assim mesmo, você consegue entrar no hospital, você vê a pressão mesmo pelo médico, e cada um nesse sentido não entende mesmo. Eu principalmente que entro e falei, uau, ele podia me escutar mais, mas se você sair fora, você vê tantas pessoas que estão me esperando, você consegue entender quanto que a coisa é um pouco difícil, assim. E é por isso, às vezes, eu digo para o pessoal assim, que todo o esforço que o SUS está fazendo, por exemplo, inclusive esse projeto, para mim é um dos melhores projetos que eu já vi em relação a imigrante. E não somente isso faz o povo pensar um pouco da sua origem, de onde que veio, mas também para a aceitação, a questão cultural também, que é um problema. Estamos numa era de supremacia cultural, onde que uma cultura está tentando se impor sobre outra, assim, que não tem essa questão de aceitação. E a civilização está mostrando para as pessoas, esse daí está evoluído, esse não está evoluído. Então, eu acho que esse projeto que cobre tudo isso, eu acho muito interessante. E para a gente entender todo o esforço mesmo de SUS para universalizar mesmo essa questão da saúde. E sempre vai ter certas coisas, mas não vai sair tudo perfeito. Mas a gente que vem com tanta pressa, com uma carga emocional, muitas vezes não entende também isso, principalmente as pessoas que vêm de lugares mais pequenos que tem menos gente, assim como que eu falei antes. Eu acho que tem um pouco isso. Dependendo talvez da forma como chegam, Sim, né? Nem todos vêm sim, porque querem, alguns vêm refugiados, então são situações diferentes, é isso que justamente, a pessoa vem e com uma carga emocional mesmo, assim, quer que tudo seja resolvida no mesmo momento, muitas vezes também. E isso é algo que a gente precisa entender e sentar para saber do motivo e que a pessoa vem um pouco assim, mas tudo isso também é questão de tempo, numa cidade onde que tudo está correndo. E é muita paciência mesmo. E foi exatamente isso que a gente fez nas rodas, de conversarem, de falar um pouco, para procurar entender sobre as questões culturais, e para entender que não devia ter a palavra cultura, para mim, devia ser culturas, não cultura. E é exatamente isso que é o problema. E quando a gente vai pegando um outro falando, e a gente sabe que o método comparativo sempre leva à dedução, que vai dizer que o que é superior à outra, assim. Então, a gente fez esse trabalho mesmo, era para poder, de fato, levar as pessoas a mais consciências, que existem outras culturas, que as pessoas vêm, além da sua cultura, mas com uma carga emocional também, às vezes, que precisa se acalmar, para que haja essa aproximação do jeito
que deve ser feita. Assim. Célia? Não, acho que eu só queria acrescentar que a nossa cultura também muda com o tempo, né? Essa questão que ela disse, né, que lá na Guiné a questão dos homens serem médicos, né, e que ela foi num médico homem e tal. O Brasil também teve há tempos atrás muitos médicos homens. Hoje a gente até costuma dizer que o SUS está sendo feminino, né? Os trabalhadores do SUS hoje já são, na sua grande parte, mulheres. E isso também está acontecendo com os profissionais médicos, né? Por conta de ser mesmo uma carreira e por conta de que a mulher está aí ocupando o mercado de trabalho em todos os níveis, e aqui é muito bacana, né? Muito importante para a nossa cultura também esta valorização da mulher, e a gente quer mesmo, né, que ela possa ocupar todos os lugares. Mas a gente também já viveu isso. E eu queria também dizer que um orgulho muito grande que temos é do Sistema Único de Saúde ser, né, realmente gratuito, né, para todos, né, de que a gente não paga. Lá também, né, como é que é essa cultura? E nós aqui não queremos perder nenhum direito conquistado, e não queremos, né, jamais. Saúde é um direito. Para vocês também é forte assim, enquanto direito de cidadão, ter, né, acesso à saúde? Já vou respondendo as duas perguntas. O impacto para mim no atendimento aqui no Brasil, e eu creio que é o que muitos imigrantes e refugiados, que são em maior número, colocam, é esse processo de atendimento. Primeiro você chega, passa no guichê, faz a ficha, vai para a enfermeira que te avalia, depois te encaminha para o médico, depois você volta do médico, vai para a medicação, então vai fazer o exame e aguarda um tempo, e depois retorna para o médico. Para nós que viemos de uma cultura onde o primeiro contato, na maioria, 90% das vezes, é direto com o médico, e de lá você sai com a sua receita e vai comprar o seu remédio, chegar aqui e passar por todo esse processo. Já de sistema de saúde diferente, cultura diferente, língua diferente, de como entender que você tem que passar por todo esse processo. Quem está prestando serviço, o enfermeiro, o atendente, o médico, não entende o que você está falando, e você não entende o que ele está falando. Então, como absorver, como fazer essa integração? Aí entra um ponto que eu particularmente me preocupa, que é essa questão. O médico, quando a gente fala de não ouvir o suficiente, também não escutam os brasileiros, isso já é uma postura. Porém, quando se trata do estrangeiro, isso é mais forte. É não ter sequer a paciência ou de escutar o pronunciar do próprio nome. Ou eu sou de tal país, tá? Mas de que país que eu sou? Ele não escutou o que você falou. Então, ele já quer te prescrever o que prescreve para o brasileiro sem saber que país você veio. No meu país, a gente tem malária. Então, o atendimento que vai fazer para mim pode não ser o mesmo para o Mark, o mesmo para o Mohamed. Então, como se ele não escutou de onde eu vim, como é que ele vai saber como me prescrever? Pode prescrever remédio que vai ser prejudicial para mim. Então, essa questão também não se coloca só em relação à quantidade de pessoas, a meta que o médico tem que atender, mas também a questão de xenofobia, que é uma das coisas que esse programa trabalhou. Essa posição xenófoba do próprio médico, que não quer dizer que acontece com todos os médicos, mas também tem isso. E tem a questão também do atendimento. Na Guiné, tem o atendimento médico, tem um atendimento médico público, que é de péssima qualidade, então a maioria da população que tem condições prefere procurar o privado, porque no público você leva o remédio e a seringa, o algodão, leva todo o kit e paga para ele aplicar o remédio em você. Isso no público. No privado, você vai e paga e tem tudo isso. Então, tem essa coisa que é preferível ir para o privado. E a saúde é um direito, mas é um direito que o próprio governo não cumpre. Então, apesar de se ter essa consciência, é uma coisa que as pessoas acabam não tendo como lutar, principalmente pela situação política que se vive em todo o mundo. Até o Trump foi eleito presidente, então já se vê como está a consciência política do mundo em todos os lugares, que tipo de líderes estamos colocando para nos dirigir. Então, que direitos que vamos reivindicar quando colocamos líderes desse tipo? Então, no meu país também já tivemos e temos pessoas nesse nível que não temos como reclamar os nossos direitos quando se diz respeito, principalmente à saúde e
no caso também a educação. Então, na Guiné tem esse problema ainda de reivindicar. E o que eu coloco nas rodas de conversa, tem muitas pessoas que estiveram presentes, quando se fala da gratuidade do SUS. Aí, quando chega o estrangeiro, o que dizem? Não, mas você não paga imposto. Por que você você é estrangeiro? Por que você tem o mesmo direito à gratuidade do SUS que eu, que sou brasileiro? Aí eu sempre explico, o estrangeiro paga imposto, quando paga aluguel, quando compra roupa, quando compra água, quando compra comida. Então, essa gratuidade é também um direito do estrangeiro. Independentemente de pagar imposto do jeito que vocês pagam, mas pela comida, pelo consumo, pelo viver no país, já paga imposto. Então, essa gratuidade também é um direito do estrangeiro que chega. Aí eu acho que isso, tanto da parte das pessoas que trabalham na área de saúde, quanto para a população em geral, para a sociedade em geral, ter essa consciência. Com o imposto, o outro contribui também, por isso que tem esse mesmo direito de atendimento. Mohamed. Ok. Sobre atendimento... Essas diferenças. Para mim, é muito diferente porque, em primeiro lugar, somos um país muito pequeno. Por exemplo, São Paulo, cidade maior dos 5, 6 países árabes. Por exemplo, atendimento quando a pessoa fica doente, chega até, por exemplo, ponto de saúde, não tem muitas pessoas para esperar. A gente não tem, eu não preciso esperar, por exemplo, 3 horas. Quando você chega, você, por exemplo, máximo 1 hora, você tudo bem. E geralmente o saúde público tem acesso para todo mundo, normal, esse direito para todo mundo também. Quando a pessoa precisa de remédio ou tratamento, fica tudo ok. Aqui no Brasil, para pessoas árabes, é muito difícil. Quando chega até OBS, quando olha muitas pessoas, a pessoa prefere para sair, não ficar a esperar. Porque esse não é o costume para nós. Quando chega, você fica com atendimento direto. Esse é para pessoas árabes muito difícil, para esperar muito tempo depois para se ele vai conseguir ou não. Então ele olha, ok, não, eu vou embora. Esse é muito diferente para nós. E por exemplo, sobre atendimento, a gente também tem enfermeiras, médicos e tudo. Por exemplo, no hospital geralmente enfermeira, quando a pessoa chega, fala com a enfermeira se é alguma coisa simples. Ok, se ela fala, ok, você vai fazer 1, 2, 3, ele aceita e tudo bem. Mas também, como meus colegas falam, também todo mundo prefere o médico. Médico, quando o médico fala, eu quero isso como médico. Porque a enfermeira, outra pessoa, quando fala, não, você não entende, eu preciso de um médico. Essa é na ideia. E também sobre remédio e tratamento, geralmente tudo gratuito. Nós somos países também. E é gratuito para pessoas no mesmo país e para estrangeiros também. Se a gente tem para estrangeiro também, gratuito. Mas a gente não tem igual do SUS, por exemplo, alguma coisa única para a saúde, não. Cada pessoa, por exemplo, doente, ele chega até o OBS e fica com atendimento normal. Algum outro aspecto dos serviços públicos de saúde, né, do país de vocês tem muita diferença em relação ao que vocês encontraram aqui no Brasil? Uma coisa que eu queria rescatar da fala também dos companheiros é que, por exemplo, esse tema da interculturalidade questiona essa coisa da valorização da diversidade, porque não é só atender e conhecer as práticas culturais, senão também parte de enxergar a esse ser humano como um todo. Não, e creio que faz parte da humanização. Nesse sentido, esse projeto das rodas, acho que foi assim um passo importante e acho que de referência para os países, porque em todo o mundo está tendo esse processo de migração muito forte. Então, você começar a sensibilizar as pessoas, porque você não somente está levando informação, está colocando em contato com esse outro ser humano, porque é diferente você dar um texto para a pessoa do serviço de saúde que lê, é um texto, não uma pessoa. Que é uma roda de conversa, enxergar esse ser humano que existe, tem sentimentos, ri, sofre, chora, igual que você. Ver-nos de igual a igual. Eu acredito que, não porque estávamos falando dos médicos, que atendem muito rápido, então, acho que, em realidade, o problema é um pouco mais atrás. Como a visão da medicina trabalha esse tema das culturas, não? Porque parte de uma percepção do ser humano,
de valorização dessa diversidade. Não é convivência, é só aceitação. Senão, realmente, valorizar e ver que, entre todos, vamos aportando conhecimentos que melhoram a sociedade. Porque se pode pensar que os imigrantes vêm com diferenças e é mais trabalho, quando, na realidade, enriquece. Os mesmos usuários brasileiros vão enriquecer-se dessa capacitação. De nenhum jeito queremos sobrecarregar. E, enquanto ao sistema de saúde e a gratuidade, que você perguntou, na Assembleia Constituinte na Bolívia, ficou claro que a saúde é algo universal, gratuito, só que Brasil é um país com um sistema tributário que você paga imposto em tudo. Na Bolívia é diferente. É muito... não tem um sistema tributário tão pesado. Então, o Estado não tem recursos como para destinar tanto. Recurso para a saúde. Então, menores de 5 anos, mulheres grávidas, idosos, discapacitados, têm garantido isso em todo o país, atenção gratuita. Até agora, só Santa Cruz, que é uma das cidades mais grandes na Bolívia, tem esse atendimento gratuito para todo mundo, porque, además, são os municípios que se fazem cargo com esse levantamento de impostos, não vem do governo federal, estado, nada. Então, também tem que entender isso, que as cargas tributárias fazem a diferença. Quando você cobra impostos, digamos, tem um recurso para atender gratuitamente. Então, na Bolívia, não. E os remédios também você, hasta onde eu sei, você compra. Porém, como se valoriza também muito a medicina tradicional, você vai no médico, assim, quando você está morrendo, assim, você está muito doente, já a implante não funcionou, então vou no médico. Então, primeiro você vai fazer toda essa coisa de medicina tradicional. Então, recém você vai a um especialista. Então, também tem essas diferenças. Olha, a gente tem muita coisa ainda para conversar, mas o nosso tempo é um pouco curto, a gente vai precisar fazer um pequeno intervalo agora. Queria primeiro agradecer a presença da doutora Célia Bortoleto, que tem alguns compromissos, né, vai nos deixar, participou desse primeiro bloco. Obrigada, viu, doutora? Alguma consideração final rápida para a gente encerrar? Não, quero rapidamente agradecer, dizer que foi um prazer, e que, na realidade, vocês que estão morando aqui têm que vir aí participar com a gente, né? Porque a gente acredita também que, participando, nós vamos conseguir aí garantir os direitos que tanto lutamos aí durante tanto tempo. Ótimo, obrigada. E olha, o Roda de Conversa, a gente vai fazer um pequeno intervalo agora, mas se você quer participar com a gente dessa discussão, é só enviar a sua mensagem, a sua pergunta, a sugestão, crítica, enfim, a sua contribuição. Os contatos estão disponíveis para você e você, é claro, é muito bem-vindo a essa Roda de Conversa. Não saia daí, a gente volta daqui a pouco.